Agora eu queria falar um pouquinho sobre o lado empreendedor de produzir tudo isso, né? Sim. Porque você precisa de alguma forma conseguir captar grana. Uhum. E aí hoje a gente tem no cinema duas opções, seria, né? Captação pública e privada. Isso. A pública, a gente sabe que tem uma dificuldade, a gente até comentou aqui, né? A gente chega a viver até um paradoxo também da parada, e tem o privado. O privado, como é que as empresas estão reagindo a isso? Como é que você aborda uma empresa para contar sobre isso? Porque agora contado aqui, a gente conversando com interesse, com profundidade do que você está falando, é uma coisa. Outra coisa é você pegar alguém X de uma lista e tentar fazer esse pitch que nem cabe no elevador. Se a gente fosse transformar para o mundo dos startupeiros, você não consegue fazer um elevator pitch em 3 minutos, em 1 minuto. Como que é e como que está a aderência dessas empresas? Se bem que tem uma coisa muito interessante, que é quando você vai para feiras de venda de conteúdo, que são grandes produtoras ouvindo pitchings. Pitchings na indústria é quando você tem uma logline, um argumento, que é o porquê que aquele filme ele é rentável, ele é interessante de ser produzido, e a sinopse, que é a explicação do começo, meio e fim do filme. Então, você tem ali 5, 10 minutos no máximo para defender. Você aprende a vender o teu filme, a tua ideia, de uma forma bem interessante. A logline, por exemplo, do Paradoxo e do Dogma se vende por si só. Qualquer pessoa que olha e fala assim, tá, eu quero saber mais. E aí me chama para uma reunião, eu vou lá e eu explico esse bate-papo aqui. Bom, quando eu entendi que levaria um longo tempo, esse tempo eu não tenho disponibilidade para produzir, por exemplo, o Dogma. Paradoxo, eu ainda nem vou entrar nesse método, mas o Dogma, que é 200 mil, eu falei, vou ter que ir para a privada. E eu vou ter que achar formas de fato, isso ser tão atraente, monetariamente falando, para as empresas, que elas podem começar a considerar entrar na sétima arte. E aí, o que eu faço é vendas de espaços. Nós temos product placement, que não é aquela propaganda que a gente está acostumado a ver de, nossa, que margarina gostosa, na novela, família É um bom comendo. momento para tomar uma Sprite. Não. Product placement, por exemplo, a Heineken fez no 007, custou acho que 30 milhões, alguma coisa assim. Mini Coopers também, que caíram lá na cena. Então, assim, é isso, faz parte da narrativa, tá lá, a pessoa está usando, aquilo está agregado. E o valor daquilo está muito alinhado com o que as marcas e as empresas têm a dizer sobre o seu produto. Um dos maiores percussores disso foi o Spielberg com ET, quando ele coloca o Hershey's, no chocolate Hershey's. Sim, sim. Então, assim, e o outro com amendoim lá também, exatamente. né? Que eu esqueci o nome, que é maravilhoso. Exatamente. Product placement. O outro é film sponsorship, que é o que a gente chama de o black screen, que é aquela tela preta inicial. Né? Então, você tem, por exemplo, um logo único. Esse é o patrocinador principal do filme. Ele é a menina dos meus olhos. Ele fica lá 10 segundos, só o logo dele, como apoiadora. Esse filme só existe por causa dessa pessoa. Todo o resto foi agregado. E aí eu tenho 3 black screens. A próxima black screen é menos tempo, com 2 logos, 2 empresas. E um terceiro black screen com menos tempo e 4 empresas. Sim. Né? Então, assim, esse é uma coisa. A outra coisa é o evento de lançamento, que é o famoso red carpet, a noite da premiere. Por quê? Existe uma coisa chamada primeiro corte. Primeiro corte é quando o filme está finalizado, ele tem uma boa qualidade já, mas você apresenta para o público para ver a reação do público, para ver se o final está bom, se é o que as pessoas querem ver, para ver se o ritmo, porque filme é ritmo, né? Se o ritmo do filme está legal, qual que é a reação. Hitchcock ele fez um manual de vender Psicose para cinemas, que é justamente para ter essa mensuração. E aí eu pego um produto que não foi ainda para nenhuma sala de cinema, numa noite fechada, em que essas empresas e seus convidados podem ir assistir, podem fazer parte de um backdrop, que é, por exemplo, o logo da empresa para tirar foto com a diretora, com o elenco, enfim, com todo mundo, dar entrevistas. Então, assim, são tantas ações. E, por exemplo, produção de conteúdo para as próprias empresas que atrelam o valor do seu produto ou do seu serviço ao que eu tenho a fazer e a dizer enquanto produtora. Um exemplo, a minha produtora, ela tem uma questão de retratação de equidade salarial. Todos os meus filmes, as mulheres ganham mais. É isso que eu tenho a dizer. Todas as minhas produções são green productions, ou seja, são produções ecológicas. Reaproveitamento, economia circular e por aí vai. Exatamente. No meu crédito, todo mundo é acreditado de acordo com a identidade de gênero da qual se identifica. Temos um diretor, por exemplo. Perfeito. Então, assim, são pautas que eu acredito enquanto produtora, são questões que eu quero levar socialmente, na forma também de como a gente trabalha no audiovisual brasileiro, e essas empresas elas estão atreladas a isso. Isso tudo para mídias sociais. Ou a interação, por exemplo. Coisas que eu posso fazer de um behind the scenes enquanto eu estou na pré-produção de um filme,
ou conteúdos exclusivos que só pessoas que seguem essas marcas vão ter acesso. Toda essa questão de valorização do filme agregado, porque eu estou fazendo uma tríade. Eu estou colocando o meu filme como um produto, eu estou colocando o investidor no topo e eu estou colocando o grande público. A minha função é navegar entre essas três coisas, de modo que o público se comunica direto com essa marca, de modo que essa marca está dentro do meu filme e o meu público está se relacionando diretamente com o meu filme. E tem muito a ver com o momento que a gente vive do marketing de influência em si, né? Porque se você utiliza bem esses... Até o café que a diretora está tomando para que as 48 horas sejam captadas, sim, com certeza. Pode ser um baita de uma ação que vai dar até mais dinheiro do que quando o filme sair. Não tenha dúvida. Né? Exatamente. Não desmerecendo o seu filme, mas é que são situações que... Né? O que a gente vê muito quando a gente fala de mídias sociais, e é um erro muito comum que eu vejo acontecendo, eu considerei já em alguns momentos trabalhar com influenciadores digitais, tentar trazer isso, obviamente respeitando sempre questões de produções legais, né? Eu não posso contratar um não ator para atuar, existe uma lei para isso. Sim. Então, assim, é o exercício legal da profissão. Mas tomando todo esse cuidado, eu considerei isso. E aí eu fui entender que, na verdade, as próprias empresas elas não estão maduras para isso ainda. Porque elas acham que uma pessoa que tem lá 1 milhão de seguidores vai trazer conversão, vai trazer engajamento. E não vai. Não. O que traz conversão, o que traz engajamento é a imagem que uma empresa tem de, por exemplo, acreditar na sétima arte. Sim. A imagem que uma empresa tem sobre o que aquele filme tem a dizer. Um filme falando sobre preconceito através do terror. Sim. Um filme que fala de feminicídio. São causas aqui. E a forma como o público se relaciona e se comunica com isso, é isso que eleva o valor do produto e do serviço que está investindo no filme. E a sua obra, ela não está amarrada a um algoritmo. Isso que é a diferença. Aquela pessoa de 1 milhão pessoa. tá. Aquela pessoa pode mostrar essa métrica, que a gente chama até aqui muito nas conversas de métrica de vaidade. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Mas, cara, você está amarrado a um algoritmo que ele vai dizer o quanto você voa e quanto você não voa. No seu, está completamente a sua cabeça e o tamanho do limite que você teve para produzir tudo aquilo. Então, você não tem um terceiro caso que pode te bloquear ou não, pode te entregar mais ou não, que isso está totalmente relacionado ao quanto você vai converter para aquela marca, né? Sim, e o estudo de público, que eu vejo que é o que os influenciadores não têm, né? Então, por exemplo, o que é um estudo de público? Eu sei exatamente o que eu estou fazendo para quem eu estou fazendo e o que faz o que eu estou fazendo ser muito bom para quem está assistindo. Né? Então,